Por que os judeus não reconhecem Jesus como Messias? Você já parou para pensar nessa pergunta? Afinal, o que aconteceu, o que acontece para que os judeus de fato não reconheçam Jesus como Messias? E essa pergunta é de extrema importância porque a maneira como nós nos relacionamos com Israel também determina como nós nos relacionamos com as profecias bíblicas em relação ao tempo do fim. Então, vamos responder a essa pergunta no vídeo de hoje e mais do que isso, se prepare, porque as respostas para essa pergunta vão explodir a sua cabeça. Então, vamos para o vídeo e antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e também o seu comentário dizendo o que você acha. Bem, a primeira pergunta é: por que os judeus não reconhecem Jesus como Messias? E antes de mais nada, a gente vai precisar entender que cada perspectiva teológica, ela vai se relacionar com Israel de uma maneira diferente. Então, até mesmo num consenso de igreja, não existe um pleno entendimento acerca de como se relacionar de fato com a nação de Israel, em relação ao papel da igreja com Israel e até mesmo como o coração de Deus está relacionado com Israel. Então, isso é de extrema importância nós entendermos. Então, cada uma dessas teorias aqui vão se relacionar com Israel e o papel da igreja em relação a Israel de uma maneira diferente. A primeira que nós temos são os preteristas. Para os preteristas, eles creem que há um só povo. E esse povo é a igreja. A igreja se tornou o novo Israel de Deus. E para eles, as promessas de Israel foram cumpridas historicamente no primeiro século. E Israel não possui nenhum papel escatológico no tempo do fim. A segunda categoria que nós temos é o amilenismo. Vou deixar um card aqui para o amilenismo, caso você queira saber mais sobre ele. Para o amilenismo, há um só povo também, e a igreja é o novo e verdadeiro Israel espiritual. Ou seja, de maneira espiritual, agora nós somos o verdadeiro Israel de Deus. E temos também aqui, para os amilenistas, as promessas de Israel, elas se cumprem na igreja. Ou seja, todas as promessas que Deus fez para Israel no Antigo Testamento são transferidas e cumpridas na igreja. E o terceiro aspecto do amilenismo em relação a Israel é que também Israel não possui um papel escatológico no tempo do fim. A terceira categoria que nós temos aqui é o pré-tribulacionismo. Para o pré-tribulacionismo, ele segue uma linha dispensacionalista, tá? Ou seja, é dividido por eras. Cada época Deus trata de uma maneira diferente. E existem dois povos distintos, que é Israel e a igreja. São dois povos de Deus, Israel e igreja. Em relação às promessas para com Israel, para o pré-tribulacionismo, as promessas de Israel ainda são válidas e serão cumpridas no milênio. Agora, quando é que isso vai acontecer? A partir do momento em que o arrebatamento acontecer antes da grande tribulação, o tempo da igreja acaba, de acordo com o dispensacionalismo, e agora vai começar o tempo de Israel, em que Deus vai restaurar a nação de Israel, Deus vai tratar com Israel durante a grande tribulação, até que ele volte para estabelecer e restaurar o reino em Israel, e assim cumprir as promessas. Ou seja, não existe uma relação entre igreja e Israel, são dois povos de Deus distintos. E é na grande tribulação que Deus trata com Israel. Já para o pré-milenismo histórico, vou deixar um card aqui em cima também para ele, para você acessar o pré-milenismo histórico, caso você queira saber mais sobre ele. Para o pré-milenismo histórico, há um só povo de Deus, debaixo da autoridade de Cristo, com papéis distintos. Para o pré-milenismo histórico, ele é totalmente diferente em relação ao preterismo e ao milenismo, que crê que é um só povo de Deus. Por quê? Porque para o preterismo e o milenismo, como a gente já falou, não existe mais Israel. Israel não é mais o povo de Deus, agora é a igreja. Mas para o pré-tribulacionismo histórico, assim, Israel ainda é povo de Deus, da mesma forma como a igreja é povo de Deus. Só que, diferente do pré-tribulacionismo dispensacionalista, que acredita que são dois povos distintos, para o pré-milenismo histórico, há um só povo de Deus. Tanto Israel como a igreja são um só povo debaixo da autoridade de Cristo. Israel possui um papel no plano escatológico e a igreja cooperará com Israel. Apesar de eles terem papéis diferentes, papéis específicos, ainda assim, a igreja, de acordo com o pré-milenismo histórico, vai cooperar com Israel
no tempo do fim. Em relação às promessas feitas a Israel, elas serão cumpridas no milênio. E dentro dessas 4 linhas que nós temos, preteristas, amilenismo, pré-tribulacionismo e pré-milenismo histórico, nós vamos analisar a relação da igreja com Israel de um ponto de vista do pré-milenismo histórico. Mas caso você queira ver de acordo com as outras teorias, basta deixar aqui nos comentários. Diga aqui qual dessas teorias você quer aprender mais sobre a relação dela com Israel. Então, vamos lá. Sim, lembrando uma coisa muito importante. Só que voltando aqui para o pré-tribulacionismo dispensacionalista, nós temos aqui uma pergunta que vai explodir as nossas cabeças. E essa pergunta eu vou deixar para fazer no final desse vídeo. Então, se você quer saber que pergunta é essa que vai explodir nossas cabeças, não sai do vídeo e assiste até o final. Então, vamos lá. A gente vai seguir, então, aqui, de acordo com essas linhas teóricas aqui, no pré-tribulacionismo, amilenismo, preteristas, a gente vai seguir uma linha do pré-milenismo histórico. Mas caso você queira ver essas outras linhas sendo destrinchadas e como elas se relacionam com Israel, deixe aqui nos comentários qual dessas linhas você quer estudar de maneira mais aprofundada, que eu gravo um outro vídeo falando sobre elas. Então vamos lá para entender então. Para entender a resposta dessa pergunta do porquê os judeus não reconhecem Jesus como Messias, nós vamos precisar compreender 2 coisas centrais. A primeira coisa central que a gente vai ter que entender é que Jesus não veio da forma como os judeus esperavam. E isso você deve ter ouvido diversas vezes. E a segunda coisa é que o próprio Deus endureceu o coração da nação de Israel. Isso aqui pode explodir a cabeça de muita gente, só que a gente vai deixar para falar por último em relação a esse assunto. Então vamos lá, entender por que Jesus não veio da forma como os judeus esperavam. A primeira coisa que a gente tem que entender é, eles aguardavam um grande líder político e guerreiro que iria restaurar o reino a Israel. Ou seja, para os judeus, o Messias é esse líder, esse grande líder guerreiro que vai não apenas libertar Israel de todos os seus inimigos, como também vai restaurar o reino a Israel. E quando a gente olha desse ponto de vista, parece que os judeus estão totalmente errados. Parece que eles, viajaram na maionese. Só que não, eles não estão errados em relação à sua perspectiva, em relação ao Messias. Então, eles não estão errados em relação a isso. Mas por que eles não estão errados? Afinal, Jesus não veio como um guerreiro. Para a gente entender como eles não estavam errados em relação à sua perspectiva do Messias, a gente vai ter que entender 3 coisas. Vamos lá, para a gente poder finalizar esse tópico. A primeira coisa que a gente vai ter que entender é o quê? Existem mais profecias que retratam o Messias glorioso que vai destruir os seus inimigos do que profecias do servo sofredor. Ou seja, existem muito mais profecias falando da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Então, é lógico que para os judeus, eles vão ter uma relação muito mais com a vinda do Messias guerreiro, vitorioso, glorioso, do que com uma visão de um Messias sofredor que morre pelos nossos pecados. Então, começa a fazer sentido, as peças começam a se encaixar. Só para você ter uma ideia dessas profecias, eu vou citar apenas 2 aqui, mas existem muitas outras, tá? A primeira é, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi profetizada por Zacarias. Então, temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lá em Mateus, Lucas retrata, João retrata, onde Jesus vem sentado sobre uma jumentinha e a população joga ali ramos de palmeira, gritando, Rosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso aqui foi profetizado por Zacarias. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ou seja, Zacarias está profetizando justamente essa entrada triunfal de Jesus. Só que agora para e pensa. Jesus está cumprindo uma profecia, a multidão está vendo aquilo, os líderes religiosos estão vendo aquilo, só que sabe o que acontece? Essa profecia se cumpre em parte. Jesus só cumpre a primeira parte dessa profecia. Ele não cumpre a segunda parte. Qual é a segunda parte da profecia? Contudo, Jesus não cumpre a profecia por completo. Zacarias 9:10 diz, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavaleiros de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom,
paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Olha isso aqui. Ele está dizendo que ele vai quebrar as armas de Israel. Por que vai quebrar as armas de Israel? Porque não vai mais ter guerra. Israel vai estar em paz. Israel finalmente terá paz em todo o seu território. E o domínio desse rei, o domínio desse Messias, ele vai de mar a mar, ele vai desde Jerusalém até a extremidade da terra. É um Messias vitorioso, é um guerreiro. Ou seja, Jesus cumpre a primeira parte da profecia, mas não cumpre a segunda parte. Imagina como fica a cabeça desses judeus que estão olhando isso, que conhecem essa profecia. É por isso que eles acabam não se identificando com esse Jesus sofredor. Aí a gente tem também Daniel, capítulo 2, do versículo 30 ao 45. Eu não coloquei todo o texto aqui, você pode ler aí na sua casa, tá? Só para que a gente possa entender. Uma pedra que se levanta. Esse aqui, o contexto desse texto, é justamente a visão, ao sonho do rei Nabucodonosor, de uma estátua que Daniel interpreta. E o sonho finaliza como com essa estátua? Dizendo que uma pedra que se levanta sem auxílio de mãos humanas. Que pedra é essa? É o Messias, é Cristo. Destruirá todos os governos da terra, e o seu reino se estenderá sobre toda a terra e jamais terá fim. Ou seja, a profecia de Daniel diz o quê? Que uma pedra vai se levantar sem auxílio de mãos humanas, que é Cristo, vai destruir todos os governos da terra e vai estabelecer o seu reinado. E ele nunca terá fim. Imagina mais uma vez como é que ficou a cabeça dos judeus, com um Jesus dizendo que ele é o Messias, o rei dos judeus, onde no qual ele não está fazendo justamente isso, destruindo todos os reinos da terra, para estabelecer o seu domínio, para estabelecer o seu governo. Aí aqui a gente vai, vou citar aqui, por exemplo, para os amilenistas, estas profecias também não têm um caráter literal, elas têm um caráter simbólico. Só que se Zacarias capítulo 9, versículo 9, Jesus cumpriu de maneira literal, porque a segunda parte, versículo 10, vai ser interpretado de maneira simbólica. Exegeticamente, não tem como fazer isso no texto. Não tem como uma primeira parte do texto ser literal e a segunda parte logo ser simbólica. Ou tudo é literal, ou vai ser tudo simbólico. Mas Jesus cumpriu de maneira literal. Então a segunda parte, de acordo com a perspectiva do pré-milenismo histórico, nós vamos ver essa profecia se cumprindo em literalidade. Jesus, de fato, vai estabelecer o seu reino de paz e prosperidade sobre todas as nações da terra. Isso aqui são os líderes religiosos, mas e os discípulos? Como é a relação dos discípulos? Até mesmo os discípulos, após a ressurreição de Jesus, continuam mantendo essa mesma expectativa de que Jesus vai cumprir essas promessas e restaurar o reino a Israel. Tanto é que em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 7 diz: então os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será neste tempo em que restaurarás o reino a Israel? Eles lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusividade e autoridade. Ou seja, mesmo após a ressurreição de Cristo, os discípulos ainda continuam mantendo a expectativa desse Messias que vai restaurar o reino a Israel. Só que aqui dá o detalhe. Quando eles perguntam isso para Jesus, Jesus não muda a expectativa deles. Jesus não diz o seguinte: olha, não, agora Israel é a igreja. Não, agora a igreja vai cumprir todas as promessas relacionadas a Israel. De maneira nenhuma, Jesus não muda a expectativa deles. Pelo contrário, a única coisa que Jesus faz é dizer o seguinte: olha, ainda não é nesse tempo e não cabe a vocês saberem o tempo dessas coisas. Ou seja, isso vai acontecer. A restauração do reino a Israel vai acontecer. Então, se eles não estavam errados na sua perspectiva, eles não estavam errados. No que eles estavam errados? Eles estavam errados em respeito ao tempo. Então, em que tempo, em que momento na história, na narrativa bíblica, todas essas coisas vão acontecer? Jesus vai vir de fato como guerreiro? Jesus vai vir de fato como esse rei que vai estabelecer o seu domínio sobre todas as nações? Vai. E em que momento isso vai acontecer? Milênio. No governo de Cristo na terra por 1000 anos. Depois da grande tribulação, depois que Jesus destruiu o anticristo, ele vai estabelecer o seu reinado a partir de Jerusalém. E nesse momento ele vai restaurar o reino a Israel. Isso de acordo, mais uma vez, com a perspectiva do pré-milenismo histórico. E aqui está uma pergunta.
O milênio de Cristo é literal ou não é literal? Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários. E se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse tema, deixa aqui também. Vamos para a nossa segunda parte, nosso eixo central. Por que Israel não reconhece Jesus como Messias? É porque o próprio Deus endureceu o coração da nação de Israel. Mas como é que isso é possível? Como é que Deus vai endurecer o coração de Israel para que eles não reconheçam Jesus como Messias? Talvez isso para você não faça sentido. E esse tópico, eu lhe garanto, vai explodir a mente de vocês. Bora lá. Primeiro motivo, para despertar ciúmes em Israel com um povo que não era seu. Por que Deus faria isso? Porque, sabe, Deus aqui, ele endurece o coração de Israel para despertar ciúmes em Israel com um povo que não era seu. Mas por que Deus faz isso? Deuteronômio capítulo 32, versículo 21. A zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes. Com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas, eu os provocarei a ira. Deus, em Deuteronômio, está falando para Israel, vocês me provocaram ciúmes. Vocês me provocaram ciúmes quando vocês se relacionaram com outros deuses, quando vocês adoraram a outros deuses, a imagens que não são deuses. Vocês fizeram isso. Deus foi aquele que libertou o povo hebreu do Egito, tirou com mãos fortes, abriu o mar. E o que o povo faz? A primeira coisa que o povo faz é se prostrar diante de um bezerro de ouro. E durante toda a história da nação de Israel, por diversas vezes, Israel se prostrou diante de outros deuses, se prostrou diante de Baal, se prostrou diante de Astarote, tantos e tantos deuses. E o que Deus, qual é a punição de Deus, qual é o castigo de Deus para uma nação idólatra como Israel, que provocou ciúmes em Deus? É Deus chamando um povo que não o conhecia, que são os gentios. Ou seja, para despertar ciúmes em Israel, Deus chamou um povo que não era o seu povo. Deus tinha separado Israel de todas as nações do mundo. E agora ele está chamando um povo que não faz parte da nação de Israel para ser povo dele, para despertar ciúmes na nação eleita, na nação de Israel. O segundo motivo pelo qual Deus endureceu o coração de Israel foi para que nós fôssemos alcançados e fôssemos feitos seus filhos. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por que os seus não receberam? Porque Deus endureceu o coração. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, Deus endurece o coração de Israel para despertar ciúmes em Israel com um povo que não era o seu. E qual a melhor forma de fazer isso? Tornando esse povo seus filhos por adoção. E por isso nós podemos clamar Abba Pai, como em Romanos capítulo 8, Paulo declara. Só que a pergunta que fica é, se Deus endureceu o coração de Israel, se Deus agora chamou um outro povo para despertar ciúmes em Israel, Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou a Israel para sempre? O apóstolo Paulo respondeu essa pergunta no tempo dele. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao 2, parte B. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo, Israel? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual o antemão conheceu. Paulo deixando claro que Deus não rejeitou, Deus não desprezou Israel. Deus continua amando, Deus continua, desejando pela nação de Israel. Agora, se Deus não rejeitou o seu povo, em que momento Deus irá restaurar? E como é que ele vai fazer isso? Romanos capítulo 11, do versículo 11 ao 15. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? Paulo ainda está falando de Israel. De forma alguma. Mais uma vez, Paulo aqui está deixando claro que a queda de Israel não é para que eles fiquem prostrados. De forma nenhuma. Antes, pela sua transgressão veio a salvação para os gentios. Ou seja, por causa da queda de Israel, a salvação chegou em nós, que somos gentios.
para provocar ciúmes em Israel. Para propósito. A salvação chegou aos gentios com o propósito de provocarmos ciúmes em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está instigando a mente deles. Se na queda de Israel houve riqueza para o mundo, se na queda de Israel, na transgressão de Israel, houve salvação para os gentios, imaginem agora, como será na plenitude de Israel? O que vai acontecer? Se na queda dele trouxe tanta riqueza para nós que somos gentios, o que acontece quando chegar o tempo da plenitude da nação de Israel? Aí Paulo diz, agora estou falando a vocês, gentios. Considerando que eu sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúmes entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Percebe que Paulo agora está vinculando aqui que na aceitação da nação de Israel, no arrependimento da nação de Israel, haverá vida dentre os mortos. Haverá uma ressurreição. Isso aponta para a volta de Jesus. Então, para a gente entender esse texto, bora compreender 3 coisas acerca deles e está caminhando para o final. O povo judeu não entrará na plenitude da sua herança até que os gentios, a igreja também entre. O que isso significa? É necessário que haja plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11 também fala sobre isso. Da mesma forma que os gentios não poderão se encontrar com Cristo. Vai chegar o tempo em que a nação de Israel será restaurada, que é quando ela se dobrar diante de Cristo. Aí o que vai acontecer? Para que Israel se dobre, é necessário a plenitude dos gentios. E para que a igreja se encontre com Cristo, é necessário que haja a restauração de Israel. É por isso que o pré-tribulacionismo histórico, esse é um dos motivos, também crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque como é que a igreja vai estar fora da grande tribulação se o momento em que a igreja mais despertará ciúmes da nação de Israel será justamente na grande tribulação? Porque, de acordo com essa perspectiva, durante a grande tribulação, além de Israel estar sendo perseguido, a igreja também vai estar sendo perseguida, mas também a igreja vai estar experimentando o maior avivamento da sua história. Vai ser Atos 2, novamente, combinado com os sinais do livro de Êxodo. Ou seja, Israel vai olhar para a igreja e vai ver, ei, esses são os mesmos sinais que o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, fez no nosso meio. Só que agora ele está fazendo no meio dos gentios. E isso vai provocar ciúmes em Israel. E isso vai fazer com que Israel, sabe, esse seja um dos fatores que faz com que Israel se dobre diante de Cristo. Então, se o momento em que essa igreja foi chamada para despertar ciúmes em Israel, como é que a igreja não vai estar aqui? De acordo com a perspectiva pré-milenista histórica. O pecado de Israel trouxe salvação aos gentios, e a salvação dos gentios tem um papel fundamental na salvação de Deus para Israel, que é justamente no caso da provocação desse ciúme. Só que agora, para finalizar, a gente vai fazer aquela pergunta dos pré-tribulacionistas que eu falei, que era a pergunta que vai explodir com a mente de vocês. Se o chamado da igreja, de acordo com a perspectiva que acabamos de ver, que é o pré-milenismo histórico, é despertar ciúmes em Israel, como a igreja poderia ser removida da terra ou o seu tempo acabar, segundo o dispensacionalismo, justamente no momento em que Israel mais estará olhando para a igreja? Como isso é possível? Entenda, aqui eu não estou falando contra o dispensacionalismo, não estou falando contra o pré-tribulacionismo, não estou falando que o pré-tribulacionismo está errado. Pelo contrário, fazendo uma pergunta a partir de uma perspectiva do pré-milenismo histórico. Para quê? Para gerar um debate. Qual é a sua opinião em relação a isso? Como é que você responde a uma pergunta dessa de maneira bíblica? Porque de fato está muito acostumado a simplesmente ouvir o que outros estão ensinando sem nem sequer analisar de fato aquilo que eles estão falando. Então, o meu convite hoje para você é: analise o que eu estou falando aqui agora para responder essa pergunta. Sabe? Responda essa pergunta aqui. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Esse mapa mental está disponível para vocês. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição abaixo, justamente com o link também do nosso site Escatologia em Foco. Acesse ele, deixe seu comentário e não esqueça, deixe sua curtida aqui no vídeo.
e até a próxima.